Existe toda uma arquitetura invisível que conecta a nossa vida digital, sabia? Do menor dos escritórios até a internet inteira. Tudo, absolutamente tudo, se sustenta por um design, uma forma específica. E é nessa análise que a gente vai desvendar exatamente que formas são essas. Nosso roteiro vai ser bem direto. A gente começa entendendo o que é topologia de rede, depois mergulha nos projetos básicos como barramento, anel e estrela. Em segundo, a gente sobe o nível para ver os designs maiores, tipo árvore e malha, coloca todos eles num confronto para comparar e no final a gente amarra tudo para entender por que isso importa tanto. Então, para começar, vamos direto ao ponto. O que é essa tal de topologia de rede? A pergunta de $1 milhão é essa, né? Quando a gente fala de rede, qual é o desenho real por trás dela? Como é que os dispositivos realmente se falam? A resposta está aí, topologia de rede. E, para simplificar, ela se divide em duas partes. Pensa assim, a topologia física é o mapa real dos fios e equipamentos, sabe, onde cada coisa está ligada. Já a topologia lógica é como a informação de fato viaja. E olha que interessante, nem sempre ela segue o mesmo caminho físico. Muito bem, agora que a gente sabe o que é, vamos dar uma olhada nos 3 designs mais comuns, que são basicamente a fundação de quase todas as redes locais que existem por aí. Começando pela mais simples de todas, a topologia em barramento. O diagrama já entrega tudo. É, na essência, uma linha reta. A ideia aqui é que todos os computadores, impressoras, tudo, compartilham um único cabo central. O nome dele é backbone, ou espinha dorsal. Toda a comunicação da rede passa por esse cabo. A vantagem é bem óbvia, é super fácil e barato de montar. Mas a desvantagem, essa é crítica. Se esse cabo central quebrar em qualquer ponto que seja, pronto, a rede inteira para de funcionar. É o que chamamos de um ponto único de falha. Agora, em vez de uma linha reta, vamos imaginar um círculo fechado. Essa é a topologia em anel, que foi uma espécie de evolução da ideia anterior. Aqui, cada computador se conecta diretamente a outros dois, um de cada lado formando um anel. A informação é passada de um dispositivo para o outro, sempre numa única direção, quase como um bastão numa corrida de revezamento, sabe? Até chegar onde precisa. Isso ajuda muito a organizar o fluxo de dados, o que é uma vantagem e tanto. Só que, assim como no barramento, a fragilidade é um problemão. Se um computador pifar ou um cabinho romper, o anel se quebra e a comunicação para todo mundo. E isso tudo nos leva ao padrão que a gente usa hoje na maioria das redes locais, a topologia em estrela. Esse é o design que provavelmente está aí na sua casa ou no escritório e tem um ótimo motivo para isso. Ela se tornou a rainha com a popularização de equipamentos como os switches, que deixaram tudo mais barato e eficiente. Na topologia em estrela, a lógica muda. Em vez de se conectarem entre si, todos os dispositivos se ligam a um ponto central. O roteador Wi-Fi é o exemplo perfeito disso. Ele é o centro da estrela. E aqui está a maior vantagem de todas. Se o cabo de um computador estragar, só aquele computador fica offline. O resto da rede continua funcionando numa boa. Claro, nem tudo são flores. Se o equipamento central, o roteador, por exemplo, der problema, aí sim, a rede inteira para. Ok, a gente já viu os blocos de montar. Agora vamos ver como eles são usados para construir redes muito maiores e mais complexas. A primeira delas é a topologia em árvore. E o nome já diz tudo, ela se parece exatamente como uma árvore, com uma estrutura cheia de ramos. Na prática, ela é uma combinação do que a gente já viu. Imagine várias redes em estrela, e todas elas conectadas a um cabo de barramento principal. É como se cada estrela fosse um galho, e o barramento fosse o tronco da árvore. Isso é perfeito para empresas grandes, porque permite que a rede cresça de forma bem organizada, separando por departamentos, por exemplo. O ponto fraco é que, se a raiz da árvore, ou o tronco principal falhar, aí grandes partes da rede podem ficar isoladas umas das outras. E agora vamos para o design mais resiliente e, vamos ser sinceros, mais complexo de todos, a topologia em malha ou mesh. Só de olhar para esse emaranhado de conexões já dá para ter uma ideia da principal qualidade dela. Numa rede em malha, os dispositivos não se conectam só com um ou dois vizinhos, eles se conectam com vários ao mesmo tempo. Isso cria uma verdadeira teia de caminhos alternativos. Se uma conexão cair, não tem problema. Os dados simplesmente encontram outra rota, tudo graças a protocolos inteligentes que recalculam o melhor caminho o tempo todo. E aqui vem o momento uau! Essa estrutura, que parece meio caótica, mas é incrivelmente forte, é a base de como a própria internet funciona.
É por isso que quando um cabo submarino lá no fundo do oceano se rompe, a internet não para. O tráfego é simplesmente desviado por outro caminho. Certo, a gente passou por 5 designs diferentes. Que tal a gente colocar todos eles lado a lado agora para ver bem claro as vantagens e desvantagens de cada um? Essa tabela aqui resume tudo perfeitamente. Dá para ver que a estrela tem um ótimo equilíbrio entre custo, facilidade de expansão e resistência a falhas. O barramento é o mais barato, sem dúvida, mas também é o mais frágil e difícil de aumentar. O anel melhora um pouco, mas ainda não é muito bom em tolerar falhas. Aí a gente tem a malha, que é a campeã absoluta em resistência, mas o custo e a complexidade dela, nossa, são altíssimos. E por fim a árvore, que é ótima para expandir, mas tem um custo alto e uma tolerância a falhas que fica ali no meio do caminho. E então, por que se importar com todas essas formas? Simples, porque elas estão em todo lugar, definindo como o nosso mundo digital se conecta. E essa imagem coloca tudo em perspectiva. Olha só, à esquerda, uma rede doméstica típica. Uma topologia em estrela super organizada, com um roteador no centro, é eficiente e fácil de gerenciar num espaço pequeno. Agora, à direita, a internet. Uma topologia em malha gigantesca, projetada não para ser organizada, mas para sobreviver, para ter a máxima resistência possível. São designs totalmente diferentes para necessidades completamente diferentes. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. Conforme a gente conecta mais e mais coisas, de carros a geladeiras, que tipo de topologia vai fazer mais sentido? Vamos precisar de mais organização, como na árvore, ou de mais resistência descentralizada, como na malha? A verdade é que a forma da nossa conexão futura ainda está sendo desenhada.